pessoal, hoje o troco do pão é pra gente jogar um pouquinho de Assassin's Creed Odyssey, jogo de ação, aventura e RPG que você entra na pele de um personagem em plena Grécia Antiga. E nisso, vamos aqui bater um papinho, né, enquanto a gente joga, sobre a formação do Estado, né, uma concepção da filosofia política e necessariamente uma visão da ciência política, né? A origem da ciência política como um todo, né? Para a gente já dar início à nossa série sobre ciência política, onde vamos ter vários autores, o pensamento de vários autores, de vários filósofos e de vários cientistas dessa categoria. Espero que vocês gostem e fiquem até o final da série. Vamos lá. O que é o Estado? O que é política? O que define a política? O que define esse processo de dominação que é imposto aos homens para fazê-los seguir determinadas leis e características singulares aquelas normas pré-estabelecidas e administradas pelo Estado. Primeiro que a gente tem que entender que o Estado aqui ele é representado não apenas por uma condição territorial, né? Como por exemplo a gente tem costume de perceber o Estado como uma demarcação territorial, uma determinada região, por exemplo o Estado do Amazonas, o Estado não é mais ou menos, não é assim que funciona, apesar de ter a ver, né? Mas não é assim que funciona. O Estado aqui ele é uma entidade que detém legitimamente o monopólio da força para impor aos homens uma maneira de agir, uma ordem de organização social. Esse Estado legitimamente, e esse legitimamente significa que isso é legitimado por todos os seus concidadãos, né, por todas as pessoas, né, por todo o seu povo, né, que concorda com isso, né, que concorda com essa plenitude do Estado, né, com essa soberania do Estado, ele é constitucionalizado de 3 segmentos. O primeiro deles seria a sua obrigação política, certo? E por política nós percebemos aqui a sua origem da própria palavra, né, lá dos próprios filósofos gregos, né, a polis como uma coisa do povo, né, então a sua obrigação como povo, a sua obrigação em estabelecer esta ordem, essa organização dentro do povo, né, e aqui como o segundo segmento de constituição desse Estado tem o próprio povo, né, ele como um instrumento de legitimação do Estado, certo? Então o povo ele é parte fundamental da constituição do próprio Estado. E em terceiro lugar a gente tem o território, né? Ou seja, o Estado ele vai se impor aquele determinado território da qual abriga todos aqueles indivíduos, aquele povo e tudo mais. Então temos esses 3 segmentos que vão constituir um Estado. Então, pessoal, para a gente compreender melhor esse processo de formação do Estado, como o Estado se forma, a gente vai utilizar um pouquinho dos pensamentos de Aristóteles para compreender melhor essa função do Estado, né? Como ele se origina, como ele se encarrega de estabelecer ordem a esse grupo de indivíduos. Assim, o Aristóteles ele refletia sobre o homem de uma maneira singular a outras preposições sobre a natureza humana. Ele dizia que o homem era um animal político, né? O que quer dizer que o homem ele naturalmente estava destinado à posição política, né? Naturalmente estava destinado a ser submetido à política. Certo? Mas como é que nasce essa necessidade de ser governado? Como é que nasce essa necessidade de estar dentro de um governo, de um Estado, dessa condição de submissão a
este modo de vida. É claro que existem outros pensadores, né, outros até mesmo voltados mais para a ciência, que a gente vai analisar futuramente, mas vamos atentar aqui a essa condição que Aristóteles designava ao homem em função da sua posição política. E primeiramente ele dizia assim que o homem ele necessitava de um grupo de indivíduos que formaria a sua própria família, que formaria uma família, o que ele chamava de família. E isso teria fundamentado na necessidade de perpetuar a sua própria espécie, né? Aí está também uma forma de naturalização da capacidade do homem em termos de se socializar com outros indivíduos, né? A próxima etapa desse processo de formação de um Estado seria essa família necessitasse de uma proteção maior entre seus membros, entre seus indivíduos. E dentro dessa necessidade de proteção, ela se uniria, né, a união das famílias, formando-se agora uma tribo, né? Essa tribo seria originada da união de várias famílias para um objetivo de proteção. E, desenvolvendo mais ainda, você percebe que agora existem outras necessidades, né? O desenvolvimento de alimentos, de outros elementos, né? O desenvolvimento cultural, o desenvolvimento material, o desenvolvimento produtivo. Tudo isso relacionaria o homem a uma outra necessidade de união. E assim as famílias elas se uniriam formando agora uma polis. Uma outra necessidade de união dos indivíduos nesse processo formaria essa polis, né? E isso tudo de uma maneira bem natural, bem singular a essa percepção da natureza humana, certo? E com isso, essa polis originaria essa necessidade de administração. A administração do Estado, a administração de um governo, a administração de uma forma de governo. E essas formas de governo, elas se ramificam de duas maneiras. Seriam as formas puras e as formas impuras de governo. As formas puras seriam aquelas formas aceitas, né? Aquelas formas de governo legitimadas pelo povo. E as formas impuras de governo seriam as formas não legitimadas, as formas não aceitas, as formas onde o governo ele chegou ao poder de uma maneira não autêntica, certo? Então, quais seriam as formas puras? As formas puras seriam, por exemplo, a monarquia. A monarquia, ela é uma forma pura de um governante, né? Ela seria onde o rei, né, ele tem um poder absoluto, né, dentro desse processo de governabilidade. E a forma impura da monarquia, ou seja, de um governo de apenas um indivíduo, seria a tirania, onde esse poder obtido, né, esse poder supremo de governabilidade obtido é através de forma obtido de maneira corrupta, de forma corrupta e de forma não autêntica, né, não autorizada pelo povo, não reconhecida pelo povo, certo? Outra forma de governo seria a aristocracia, que seria o poder de alguns, né, o poder de alguns, seria como se fosse alguns indivíduos submetidos, né, alguns indivíduos comprometidos com a política, né, dedicando todo o seu tempo, toda a sua vida, né, todas as suas categorias, né, todas as suas virtudes para se comprometerem com essa prevalência do poder, né, com essa manifestação do poder, né. Então esses seriam basicamente alguns nobres, né, alguns intelectuais, ou então algumas outras entidades que teriam essas qualidades classificadas para ascender a esta posição de governante, né, ainda assim de forma legítima, de forma autêntica, de forma autorizada pelo povo, né. E a forma impura dessa aristocracia seria a oligarquia. A oligarquia seria o governo de poucos, não reconhecido pela maioria da população, né? pelo povo em si. Então, seria como se fosse o poder detido por um grupo que exerce de forma injusta, certo? Essa oligarquia, ela estaria designada a esses indivíduos, só que não é reconhecida pela maioria da população, ou até mesmo por toda essa população. E por último, seria
a forma pura da democracia, que seria o controle do povo diante desse processo de governança, né? Basicamente, nós vivemos, né, nesta condição política, né, onde você controla, né, você designa alguém como um representante político por determinado momento, né, e de acordo com as suas e de acordo com as condições de vivência daquele determinado povo, em tempos você vai mudando essa governança, você vai mudando esses representantes deste poder, certo? Mas o poder em si, ele está no povo, né? O indivíduo que está ali escolhido, elegido pelo povo para sustentar aquele determinado poder, ele é apenas um representante desse poder que é do povo. Entenderam? Então, isso seria a democracia. A forma impura da democracia seria a demagogia. Esse poder, ele geralmente é exercido por uma facção popular, certo? Na maioria dos casos, seria onde um demagogo desvirtua as informações direcionadas a essa dinâmica de elegibilidade para se ascender ao poder, certo? E com o tempo isso acaba se tornando também, né, mesmo ele sendo elegido pelo povo, ele acaba aos poucos não reconhecido como um governante, porque ele não governa para o povo. A demagogia, ela é um ponto muito interessante. Se você for fazer uma elevação desses tipos de governo, você tem, por exemplo, primeiro a monarquia. Depois a monarquia naturalmente seguiria, né, a sua governabilidade para a aristocracia, onde você teria a distribuição desse poder que era de um indivíduo para outros indivíduos capazes, né? E por conseguinte você estaria designando esse poder para todas as outras pessoas, né? Para todos os indivíduos que deteriam o poder de dar, de oferecer a um outro representante, a um representante em si, este poder autêntico de governar. Já no caso das formas impuras, podemos classificá-la de uma forma diferente, né? Onde a demagogia, se a gente for pegar até de uma maneira histórica, né? Você tem aqui um demagogo que, através das suas artimanhas e das suas enganações ao povo, ascende ao poder, né? Você tem assim, um governante que promete várias coisas, que engana o povo com determinadas condições das quais ele não necessariamente pretende oferecer, mas apenas apresenta para se tornar alguém interessante para estar no poder naquele momento, né? E esse governador, ele ascende ao poder. E depois ele distribui o poder para os seus confiáveis, né? Certo? Aqueles que estão mais direcionados para as suas próprias condições das quais ele pretende alcançar. E aí você chega a uma oligarquia, onde esse demagogo distribui esse poder não entre todas as pessoas, mas ele atende apenas às necessidades daqueles que lhes interessam. Então ele distribui esse poder entre essas pessoas que lhe interessam e retira de todas as outras pessoas. E aí, finalmente, você chega na tirania, onde esse demagogo que distribuiu esse poder entre os seus iguais, agora assume esse poder para si, obtendo agora com ele mesmo todo o poder de uma maneira suprema e não reconhecida por todos os outros. Então, basicamente, isso é uma reflexão que nós fazemos aqui sobre os tipos de governo